Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui quem fala é o Kaique. Eu sou professor de matemática do cursinho e sou coordenador discente. Esse vídeo ele tem um propósito de informar vocês e especificar um pouquinho as coisas que estão no manual do candidato, para que vocês tenham uma noção de como que funciona o nosso processo seletivo, quais são as etapas, como que é dado o passo a passo. Então, essa é a ideia desse vídeo. E bom, a primeira coisa que a gente gostaria aqui de trazer para vocês é a ideia quais são os requisitos que você tem que ter para que você seja um aluno do cursinho. Bom, o cursinho ele tem um pré-requisito que você seja uma pessoa que esteja em vulnerabilidade socioeconômica. O que isso quer dizer? Que a gente vai prezar por candidatos que tenham alguma dificuldade financeira ou alguma dificuldade social. Coisas do gênero raça, gênero, etnia, renda, essas coisas todas vão estar sendo avaliadas nesse processo seletivo. Esses são os requisitos iniciais para que vocês possam participar do cursinho. E posterior a isso, a gente queria comentar um pouquinho sobre como que funcionam as turmas que vão iniciar no dia 4 de agosto, tudo bem? Nesse momento, a gente vai estar abrindo vaga para duas turmas. A primeira turma que nós vamos abrir vaga é a turma extensiva, tanto presencial quanto online, que no manual do candidato vai estar escrito como vagas remanescentes. A primeira ideia que eu queria explicar aqui para vocês, o que é uma vaga remanescente. A vaga remanescente, como que ela vai funcionar? Você vai ingressar no dia 4 de agosto, só que essa turma das vagas remanescentes, ela já iniciou no dia 26 de fevereiro. Ou seja, vocês já vão pegar no meio do caminho. Então, geralmente, essa turma é para você que talvez já tenha feito algum cursinho, ou talvez já venha se preparando em outras formas como YouTube. Então, é bem importante que vocês tomem cuidado com essa turma, porque essa turma é mais específico para a galera que já está estudando ou já teve algum grau de conhecimento em relação aos cursinhos. Outra turma que nós temos esse semestre é a turma semi-extensiva, que ela ocorre no formato online, tá? E essa turma semi-extensiva, ela é uma turma que vai preparar vocês para o vestibular, só que ela inicia do zero. Ou seja, diferente das vagas remanescentes, essa turma ela vai iniciar do zero. É uma turma super corrida, a gente tem, 4, 5 meses no máximo para preparar vocês para o vestibular, então é uma turma bem mais, como eu posso dizer, bem mais corrida no sentido de conteúdo. Dito isso, eu queria conversar com vocês sobre como que vocês podem se inscrever aqui no nosso cursinho. Vocês podem intervir nesse vídeo pelo Instagram ou no nosso próprio site, mas toda vez que vocês forem no Linktree do Instagram para poder acessar o nosso site ou direto ao nosso site, vocês vão ver o manual do candidato. Esse manual do candidato é obrigatório que vocês leiam ele. Apesar de eu estar pontuando coisas sobre o manual, é muito importante e isso é um pré-requisito para que vocês possam fazer a nossa entrevista, que vai ser explicado posteriormente. Agora eu quero explicar para vocês como que funcionam as inscrições do cursinho. As inscrições do cursinho elas ocorrem em 3 etapas. A primeira etapa é um formulário que vocês vão receber de pré-inscrição. Nesse formulário, vocês vão poder colocar informações como RG, CPF e o e-mail. E quando que abre esse formulário? Esse formulário ele abre no dia 31/5/2025 e ele se encerra no dia 2/7/2025. Fiquem atentos a essa data. Na pré-inscrição, você vai colocar RG, CPF e e-mail, ok? É muito importante que vocês chequem sempre as caixas de entrada de vocês e o spam, porque às vezes o e-mail do cursinho que a gente dá devolutivo para vocês vai para o spam, tudo bem? Bom, posterior à sua pré-inscrição, você vai receber em até 3 dias o formulário de inscrição. No formulário de inscrição, é muito importante você se atentar que você deve preencher o e-mail novamente e o e-mail que você deve preencher é o mesmo e-mail que você colocou na pré-inscrição, porque todo o nosso processo seletivo vai ser feito através do e-mail que você colocar na inscrição. Nesse mesmo formulário da inscrição, vocês vão receber o nosso Pix para efetuar a taxa de pagamento, que é de R$15, beleza? Essa é a segunda parte. Agora, a terceira parte
também vai ocorrer 3 dias no máximo após a sua inscrição, vocês vão receber um e-mail com o questionário socioeconômico. Esse questionário socioeconômico vocês vão precisar preencher para cumprir com aqueles requisitos que eu falei para vocês lá ali no início do vídeo sobre os requisitos mínimos, não, os requisitos para participar do cursinho. Tudo bem? Vou falar um pouquinho sobre o questionário socioeconômico. Quais são as coisas que vocês precisam nos enviar nesse questionário? Bom, RG e CPF, histórico escolar ou declaração de conclusão do ensino médio, ou até mesmo um boletim da última série concluída. O comprovante de residência, ok? A carteira de trabalho atualizada ou olerite ou comprovante de renda do candidato e de todas as pessoas que residem na sua moradia. Então, por exemplo, seu pai, sua mãe, seu irmão, se todos eles trabalham, inclusive você precisa mudar a carteira de trabalho de todas as pessoas que trabalham na sua residência. Bom, comprovantes de atuais benefícios como tipo bolsas ou outras fontes de renda, tipo Bolsa Família, ou você ganha alguma coisa da sua escola, coisas do gênero. Agora é muito importante que vocês se atentem a uma coisa. A gente pede conta de luz, de celular. Quando a gente fala celular, se você tem algum plano, tipo, você paga mensalmente um plano pós-pago ou pré-pago. A de internet da sua casa, caso você tenha, água, aluguel, condomínio e gás. Tudo bem? Só que todas essas últimas coisas que eu citei, vocês precisam mandar os últimos 3 meses. Bom, posterior a isso, vocês precisam nos enviar a carteirinha de vacinação de vocês. Isso é muito importante. A carteirinha de vacinação é obrigatória. Na verdade, todos esses documentos que a gente pediu são obrigatórios, tá? E caso você estude em escola particular, é obrigatório o comprovante da mensalidade, ou no caso de bolsista, o comprovante de que você é um bolsista. E caso você ache necessário, você pode adicionar outros documentos junto a esses documentos que a gente pediu. Uma coisa que eu queria ressaltar é que é muito importante que esses documentos sejam enviados de uma forma conjunta. O que eu quero dizer com conjunta? Existem aplicativos como I Love PDF que eles permitem juntar todos esses documentos em um único PDF. A gente vai deixar o link do I Love PDF na descrição e vocês podem utilizar esse I Love PDF para que todos os documentos venham junto e facilite a nossa visualização dos seus documentos. Após todo esse passo a passo dos questionários, vocês vão receber uma prova. Essa prova ela vai ser feita online e ela pode ser escolhida em fazer entre um dia ou outro, um sábado ou um domingo. Para ser mais exato, essa prova ela vai ocorrer no dia 5 ou no dia 6 do 7 de 2025. Os horários da 1 às 17 horas, corridas. Então você tem 4 horas corridas para efetuar essa prova. E aí você escolhe ou sábado ou domingo, um dos 2 dias. Por que isso? Porque pode acontecer de cair na internet e tudo mais. Ela não tem caráter eliminatório. Você não vai ser eliminado porque você acertou poucas questões ou porque você acertou muitas questões. Por que fazemos essa prova? Essa prova é só para que vocês saibam, para que a gente possa, na verdade, indicar qual é a melhor turma para você, baseado na sua nota, tudo bem? É importante ressaltar que nós não divulgamos as notas de vocês, tá? Isso é uma coisa totalmente nossa, para que a gente possa avaliar qual a melhor turma que você pode estar ali inserido. Essa prova, ela vai ser constituída de 45 questões, majoritariamente de português e matemática, tudo bem? Bom, após o questionário socioeconômico, após a prova, vai vir o agendamento das entrevistas. Porque a segunda parte do nosso processo seletivo é que a gente conheça vocês, a gente saiba quem são vocês. E junto a isso, para que a gente possa confirmar os dados que você nos enviou do questionário socioeconômico. E essa entrevista, ela é feita da seguinte maneira. Eu vou explicar como que vai ser o agendamento. Você tem que selecionar pelo menos dois horários possíveis para que você possa participar. Então, por exemplo, as entrevistas ela vai ocorrer entre o dia 14 e o dia 26 do 7. Notem que isso são 2 semanas. Então, na primeira semana, você precisa preencher 2 horários
que você, quer dizer, no mínimo 2, né? No mínimo 2 horários que você pode estar presente ali para fazer essa entrevista. Claro, se você conseguir preencher mais de 2 horários, é muito bom, porque você consegue aumentar a sua chance de conseguir um match com o entrevistador. É assim que funciona o nosso agendamento. Vamos supor que na primeira semana você não foi chamado. Não se assuste, fique em calma. Você vai ter uma segunda semana. Se você foi entrevistado na primeira semana, você não preenche para a segunda. Você só preenche para a segunda semana se você não conseguiu ser entrevistado. Combinado? Após isso, eu queria só comentar com vocês que a gente tem uma tolerância de até 10 minutos para ser feita caso você não consiga entrar. Então vamos supor que você marcou às 4 horas da tarde, mas você entrou às 4h05, 4h06, não tem o menor problema. A gente tem uma tolerância de 10 minutos. Mas a gente pede que vocês entrem 10 minutos antes da sua entrevista. Vamos supor que caso você não possa participar, Kaique, não consigo participar nesse dia. Por favor, entre em contato pelo nosso e-mail, que vai estar no manual do candidato, solicitando um reagendamento da sua entrevista. Tudo bem? Depois de todos esses processos de questionários, prova e entrevista, nós vamos soltar o resultado, que será divulgado no dia 28/7/2025 via e-mail. E tem uma coisa muito importante. No caso da aprovação do aluno, tem uma taxa a ser paga de R$100. Mas é importante ressaltar, em casos excepcionais, os alunos em extrema vulnerabilidade socioeconômica podem solicitar a isenção da taxa de matrícula. Os candidatos que solicitarem a isenção serão avaliados quanto à natureza da sua situação financeira. Ou seja, você pode conseguir uma isenção, mas a gente vai avaliar esse caráter para ver se realmente você consegue essa isenção. Tá? A forma de pagamento e o prazo de pagamento da taxa de matrícula será informada por nós, posterior à sua aprovação. Então, vamos supor, você foi aprovado, as aulas vão começar no dia 4 de agosto, mesmo que você não tenha pago a taxa ainda, já pode começar a vir para o cursinho, tudo bem? Porque as datas para limite de pagamento vão ser informadas posterior à sua aprovação, beleza? Agora eu queria só passar algumas obrigações. É obrigação de vocês se certificarem de que todos os requisitos que eu passei nesse vídeo, ou que está no manual do candidato, preenchido, tá? Então você tem que certificar que as informações que você nos enviou no questionário socioeconômico realmente está batendo com aquilo que você está falando pra gente durante a sua entrevista. Você precisa certificar de que você leu o manual do candidato. Você precisa certificar que você está checando os seus e-mails, que a sua caixa de spam. Você precisa certificar de todos esses pontos, tudo bem? Agora as disposições finais. A gente do cursinho da Poli não fornecerá atestado, certificado ou certidões relativas à classificação ou nota referente a qualquer fase do processo seletivo. A inscrição do candidato implica na aceitação das disposições, das diretrizes e dos procedimentos do processo seletivo contidos nesse manual. O Cursinho Popular da Poli USP reserva o direito de selecionar seus candidatos da maneira que julgar mais apropriada. Não haverá revisão de prova ou divulgação de notas dos candidatos em hipótese alguma. Em caso de dúvida, os nossos meios de contato, vídeo página 2 do manual, como canal de comunicação. É isso. Tchau, tchau.